Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que vejo realizar esse trabalho de preces e radiações, que com muito amor, em benefício dos nossos irmãos necessitados e em benefício de nós mesmos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a nessa casa e vamos informar sobre os trabalhos que ocorrem na nossa casa. O Evangelho de Acolhimento, que é às segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, e das terças-feiras, das 14h15 às 15h30, estão suspensos. Retornarão agora em março. O estudo sistemático, o estudo preparatório da doutrina espírita dos espíritos para iniciantes, estão com inscrições abertas ainda até 31 de março. Retornarão também em março. Agora sim. O estudo, o curso de férias, onde se estuda a estrutura didática do Evangelho, segundo o Espiritismo, está com aulas acontecendo às quartas-feiras, às 13h45. E à noite, às 19h30. Vai até o fim de fevereiro, aqui nesse salão. Às sextas-feiras, temos a palestra doutrinária às 19h e em modo virtual. Aos domingos, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ocorrendo presencial e virtual, no horário das 10h da manhã, aqui nesse salão. A evangelização dos jovens e o ciclo de pais estão em férias também. Retornam em março, será sempre aos domingos, pela manhã. A SEAC, a Sociedade Espírita Allan Kardec, estará aberta das 9h às 18h, tanto a farmácia, a livraria, atendimento fraterno, os passes, o SEAG, demais trabalhos. Estão todos esses os horários nas nossas redes sociais. Então, temos que pedimos, então, desligar os celulares, quem puder, né? Ou deixá-lo no modo silencioso. Pedimos que, quanto possível, mantenhamos nosso pensamento elevado e com atenção na leitura das preces que serão proferidas. Agradecemos a Jesus, amado, essa oportunidade de trabalho que Ele nos dá. Pedimos também aos bons espíritos, ao diretor espiritual desse trabalho, com a sua equipe de socorro, que a todas as terças-feiras estão aqui, nos auxiliando e aliviando o sofrimento dos nossos irmãos, para que ficamos em paz, com pensamento atento e em prece. E para o segundo momento da nossa exposição evangélica, nós vamos chamar a nossa irmã querida, Cecília Fernandes. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Trazemos hoje da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 48, com o título Guardai-vos. E Emmanuel vai refletir a respeito desse versículo que consta na primeira e única epístola de Judas Tadeu, que vai nos dizer: estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ele vai falar exatamente do cuidado que nós temos que ter na hora de comentar alguma situação, né? Aquela responsabilidade nos nossos comentários. Emmanuel vai refletir. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso
e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Não é incomum nós encontrarmos, até pelo nosso nível evolutivo, que ainda, né, nós possuímos, não é incomum encontrarmos pessoas que simplesmente fazem comentários, falam e com a menor responsabilidade. Não tem aquele comprometimento com a verdade, ouviram e saem fazendo comentários sem terem esse comprometimento. Então, é isso que Emmanuel vem nos chamar a atenção, né? Ele vai chamar de pessoas almas levianas e inconstantes, que permanecem subjugadas pela própria inconsciência. Falam, agem, movidos pela inconsciência deles. E vai nos dizer mais. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais, ou seja, insensatos. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridiculizar os feitos mais nobres. Por certo, ele vai dizer que essas pessoas já não têm aquela responsabilidade com aquilo que não sabem, e aquilo que sabem, a tendência é misturar com seus interesses, é não ficar muito interessado se estão falando é de acordo com aquilo que aprenderam, simplesmente expõem, comentam o assunto sem ligar ao conhecimento real. Né? É uma total insensatez, que, como ele vai dizer, acaba por corromper temas bem importantes, situações bem importantes. Nós vamos lembrar muito que muitas vezes nós espíritas, né, nós temos essa consciência, sabemos que o estudo da doutrina espírita é continuado, ele não se interrompe nunca, porque o conhecimento da doutrina realmente ele é extenso, é preciso que nós estudemos sempre. Mas, muitas vezes, quando nós somos questionados por alguém que não conhece a doutrina, nós temos a tendência de responder só para dizer que realmente nós sabemos. Nós sabemos e acabamos respondendo, correndo o risco de corromper essa doutrina tão linda e tão consoladora. Corremos sérios riscos, né? Então, nós vamos ver que da importância de nós, ao falarmos, termos essa humildade de dizer, não, eu ainda não sei. Não, isso eu não sei total. Isso eu ainda não consegui fixar. Isso ainda não consegui internalizar, não tenho a compreensão total, para não prejudicar a fonte dos nossos conhecimentos. Ele vai nos dizer que por isso é importante guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Ele vai nos falar ao mesmo tempo que é preciso que nós nos guardemos desses murmuradores irresponsáveis, procurando ficar em silêncio, procurando não dar tanta atenção, procurando não estimular que a conversa continue. E, ao mesmo tempo, que nós não sejamos esses murmuradores irresponsáveis. Que nós procuremos ter vigilância com relação àquilo que nós pensamos, aquilo que sai pela nossa boca, aquilo que nós vamos, muitas vezes, argumentar com o nosso companheiro ou no grupo em que nós estivermos, que tenhamos essa responsabilidade, que não sejamos aquelas criaturas inconvenientes, vamos falar, deselegantes até em fazer comentários. E Emmanuel vai dizer: concedeu-nos o Cristo, a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. Ou seja, quando nós ouvimos murmuradores, né, que nós tenhamos, que a nossa análise não seja fria, ou seja, que seja regada por sentimentos, sentimento de compaixão, sentimento de paciência, sentimento de caridade.
E vai dizer também que não seja obscura, ou seja, que seja a luz do conhecimento, para que nós não venhamos, muitas vezes, até humilhar a pessoa, porque às vezes a pessoa realmente, ela não se deu conta da sua inconveniência, não se deu conta que está errando, né? Nós mesmos, quantas coisas nós fazemos sem nos darmos conta. Aí vem alguém, nos observa e a gente faz, opa, né? Aí a gente se dá conta, puxa, por aí não dá. Eu estou realmente equivocada, eu estou errando. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. O conhecimento com Jesus nos dá essa oportunidade de vermos a outra pessoa com outros olhos, ver a outra pessoa que está cometendo tal erro como alguém que erra quanto tanto ela está errando nessa situação, nessa área, nós erramos em outras, ou já erramos um dia. Então, o conhecimento de Jesus nos permite essa compaixão, essa tolerância, essa indulgência. Ele vai dizer também, e também podemos ter a significação de cada coisa no caminho infinito. Essa compreensão do significado das coisas da vida, da nossa caminhada, das imprudências que muitas vezes nós cometemos e que nós percebemos mais no outro do que em nós próprios, né? E esse conhecimento de Jesus nos permite tudo isso. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. É muito importante nós avaliarmos, que realmente procurarmos o autoconhecimento para avaliarmos o quanto nos falta ainda de conhecimento nesta ou naquela área. O quanto nos falta ainda de compreensão do outro. Saber que o outro realmente é um ser falível. Saber que o outro é tão imperfeito quanto nós. E nós procurarmos, pouco a pouco, vencer a nós próprios. Aí se preocupa muito em vencer o outro, em modificar o outro. Mas procurar nos modificar. Procurar vencer os nossos descaminhos, as nossas deficiências, os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Para que pouco em pouco, então, nós cresçamos e nos transformemos em criaturas melhores. Né? E para isso, nós vamos precisar da humildade. A humildade é aquela virtude que vai nos permitir ver onde nós estamos errando. A humildade vai nos permitir ver o quanto nos falta para estarmos melhores nesta ou naquela área. A humildade vai nos permitir ver com mais clareza o nosso íntimo do que nós vemos com tanta clareza o exterior do outro. Que Jesus nos abençoe. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos,
para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá forças àquele que passa pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão,
todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver nesse momento nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa, na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra. Temos sido assistidos, desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos da autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-lhes que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos, agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que está em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados.
Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dai-nos sublime sentimento de perdão para aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições nesse momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, entendimento e de tolerância para nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos nesse momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de glórias, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Essa casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos, iluminados por novas esperanças, e essas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem as suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados e emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui, cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam nesse momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum,
como das agrécias estradas da Samaria e da Galileia. Derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizar a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condição e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se da hora do encerramento de nossos trabalhos de prece e radiações. Da noite de hoje, pedimos a nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoar a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalhar na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade da sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dai-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos prenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando o que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as radiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência e pacífico, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de prece e radiações dessa noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.